vamos fazer uma conversa a três aqui no Instagram hoje. Uma conversa bem fluida, bem leve, um bate-papo gostoso, uma troca de experiências muito boa. Boa noite, Eliane, bem-vinda. Muito bem-vinda. Eliane e a Júlia fazem parte do nosso comitê solidário, duas mulheres incríveis, duas mulheres com muita força de superação, de transformação, aliás, como todas, né? Como todas vocês, como todas nós. Eu estou muito feliz, né? Hoje é um dia de muita felicidade para mim. Essa semana nós oficializamos a criação do Instituto Mulheres em Tribo. Mulheres em Tribo já existia como um projeto social voltado para atender, ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade emocional. Eu faço trabalho com mulheres há um bom tempo. E boa noite, Maria Lúcia, bem-vinda. Boa noite, Natasha. E durante a pandemia, né, esse trabalho, como muitas de nós passamos por esse desafio, ele migrou para o online. E aí eu, como, né, todas nós, ou muitas de nós, eu tive que reinventar essa dinâmica de trabalho do Mulheres em Tribo. E agora, recentemente, eu consegui, com a ajuda de pessoas muito incríveis, muito parceiras, transformar o Mulheres em Tribo numa ONG, num instituto, e reestruturar o trabalho do Mulheres em Tribo, trazendo mais mulheres para dentro desse movimento, criando um comitê solidário e ampliando a nossa rede de apoio terapêutico, social e afetivo, acima de tudo, a mulheres em situação de vulnerabilidade emocional, com uma atenção específica a mulheres vítimas de violência psicológica. Esse é um trabalho que me motiva muito, me engrandece, me toca profundamente, até porque eu, pessoalmente, já vivi uma situação de violência psicológica dentro de um relacionamento abusivo. E ao longo dos anos eu venho me conectando com muitas mulheres que atuam nessa área. Eu faço parte de vários movimentos, participo de vários grupos e mais importante, né, a meu ver, é que a gente cresça cada vez mais essa rede de apoio, essa rede solidária, porque nós estamos aqui para isso, né? E a pandemia ela tem nos mostrado muito o quanto é importante a gente atuar nas nossas relações interpessoais com empatia, com compaixão, e acima de tudo com sororidade. E a gente esquece o que é a sororidade, né? Nós mulheres muitas vezes esquecemos o quanto essa irmandade, o quanto essa fraternidade, o quanto que ao nos conectarmos com a dor do outro, nós nos conectamos com as nossas próprias dores, o quanto que avançar no sentido de entender a força da sororidade, mas a sororidade em essência, não aquela sororidade que alimenta o ódio, o rancor, a raiva, mas aquela sororidade que ajuda a transformar, né? Então, nosso propósito é esse. Agradeço muitíssimo a todas vocês que estão participando hoje da live, a essa rede que só cresce, do Mulheres em Tribo, ao nosso comitê solidário, Eliane, Júlia, Patrícia, não sei se já está aqui com a gente, Rose está aqui, Rose, bem-vinda, Patrícia deve estar chegando, e as nossas embaixadoras, e todas as mulheres que participam dessa rede de apoio mútuo. Gratidão por estarem aqui. Agora está na hora de chamar as nossas convidadas. Nessa primeira live do Instituto, né? Mulheres em Tribo, agora como Instituto da Autoestima Feminina, eu tenho o grande prazer, a grande alegria, a grande felicidade de receber duas mulheres sensacionais, duas mulheres com histórias de transformação pessoal muito profundas,
muito inspiradoras, duas mulheres com as quais eu me conectei por meio de outras duas mulheres que eu conheci. Aí eu quero agradecer a Carla, que está aqui, Carla Costa, minha parceira, minha amiga, minha irmã. Gratidão imensa, porque essas duas pessoas vieram por meio da Carla, né? Uma diretamente, outra por meio de uma pessoa que ela me apresentou, uma outra mulher incrível, uma mulher fantástica, que me apresentou a Débora. Então é só gratidão, essa rede só cresce e isso só demonstra o quanto nós precisamos exercitar todos os dias essa nossa irmandade, essa nossa força, essa nossa união, porque nós fazemos parte de uma única tribo, a tribo que nos conecta pela essência feminina. Muito bem-vindas, Débora e Gisele. Eu vou convidar as duas para que elas se apresentem, para que a gente comece aqui o nosso bate-papo. Gisele e Débora. Mandei o convite para as duas. Vamos aguardar um pouquinho. Abaixar aqui um pouquinho. Ah, que lindas! Muito bem-vindas. Boa noite! Boa noite! Muito lindas. É um grande prazer ter vocês duas aqui para falar sobre esse tema tão importante, que é a integração mente e corpo na jornada do amor próprio. Eu não vou me estender aqui muito, eu já vou começar passando a palavra para vocês. Vou pedir para a Gisele se apresentar, Débora se apresenta na sequência, e aí vou pedir para que cada uma de vocês comente, né? Que trabalho de transformação pessoal, potencializando, fortalecendo e equilibrando, porque não adianta só fortalecer a autoestima, a gente tem que equilibrar, né, o equilíbrio sempre. Vocês viveram nas suas trajetórias. Quero ouvir as histórias de vocês primeiro, para a gente começar aqui a nossa conversa. Bem-vindas. Obrigada. Boa noite a todos, um prazer estar aqui. Obrigada, Carlinha, de ter me indicado e que está aqui também. Obrigada à presença do Fábio, o professor Fábio Flores, é uma pessoa ilustre que está aqui na sua live, muito sensível, inclusive a live no canal dele, eu precisava ouvir isso. Ele tem um canal de podcast e também nós falamos sobre abuso sexual. Então, ele me entrevistou e, por coincidência, que eu acho que não acredito em coincidência, eu estava com esse casaco aqui quando ele me entrevistou e eu falei sobre abuso sexual. Foi muito forte e essa live mexe com muitas estruturas, com muitas mulheres que têm a coragem de falar e de perceber o abuso delas. Mas vamos lá. Então, eu sou fisioterapeuta e mais ou menos uns 20 anos, e há 15 anos, de 15 anos para cá, eu fui num congresso internacional organizado pela doutora Eleanor Luzes, falando, o tema era Vida Bem-vinda. E ali virou a minha chave, a chave da minha existência, a chave do porquê que eu vivi tudo que eu vivi. As explicações foram muito... Não era para isso, né? Era um evento para médicos e mais técnicos, mas eu, mesmo sendo técnico, mesmo sendo cheio de estatísticas, eu ficava chorando o tempo todo. E de lá para cá, eu nunca mais fui a mesma. E hoje em dia, eu tenho uma clínica de reabilitação aquática para crianças que têm deficiência, vários tipos de deficiências. E a gente cuida de quem cuida. A gente cuida dos pais dessas crianças, da família dessas crianças. A gente cuida também uma da outra, as terapeutas, as fisioterapeutas, massoterapeutas, professores de educação física. O cara que limpa a piscina, a pessoa que atende na recepção. Todo mundo primeiro se trata, se cuida, de verdade. Um atende o outro com frequência, para depois a gente transbordar isso para os nossos clientes, para as nossas crianças. E nós estamos abrindo uma outra sede, onde vai ser uma casa para acolher toda essa família.
né, acolher as necessidades de todas as idades. Então, essa sou eu, mãe de 3 anos e esposa do Rafael, e moro aqui em Teresópolis. Eu acredito que o suficiente. Prazer estar aqui. Maravilhoso. Obrigada, Gisele. Você, Débora? Oi, gente, boa noite. Gratidão por estar aqui com mulheres também incríveis. Gratidão, Carol Buckley, por fazer essa ponte, né, entre a Carlinha e também a Patrícia. Então, eu sou engenheira de produção por formação, né? O meu ensino médio técnico me levou para a área de exatas. E ali, então, eu iniciei a minha jornada muito nessa área comercial, exatas, gestão. Me sentia feliz na área corporativa, mas também sentia que faltava alguma coisa ali para eu estar entregue realmente, né? E, enfim, conheci o yoga. E desde o primeiro momento que eu me permiti a viver o yoga, eu senti que era um chamado, né, para mim. Principalmente estar no meio de mulheres, tanto para incentivar quanto para receber incentivos, né? E as coisas aconteceram muito naturalmente, é incrível quando a gente se permite, realmente o universo faz o trabalho dele e joga a gente para frente, a gente flui, né? É realmente se permitir para poder viver algumas coisas, né? E eu tô com o yoga profissionalmente tem 1 ano, em abril do ano passado, no meu último emprego, com essa crise, né? Depois que eu saí, eu falei assim, quer saber? Eu vou me permitir a viver o yoga de forma profissional também. Tinha acabado de me formar e mais uma vez o universo conspirou a favor e as coisas fluíram. Também me reinventei na questão do online, porque realmente é uma nova dinâmica, né, pra gente. E é isso, desde então venho me conectando com pessoas incríveis, assim, todo mundo que passou pela minha história até hoje no yoga sempre agregaram e a gente sempre se conectou de diversas formas, né? E a grande missão do yoga é justamente essa, é a gente evoluir como pessoas, né, aprofundar em nós mesmas, né, na questão do autoconhecimento. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente abre nosso para o outro. E assim, então, a gente consegue trazer a harmonia, né? E fazer com que a gente possa transcender realmente, passando de um estado que a gente busca de equilíbrio próprio para estar com o outro também no mesmo equilíbrio. Então é isso também, acho que já me apresentei aqui resumidamente. E mais para frente eu falo um pouquinho mais aí dos benefícios do yoga. Muito bom, muito bem-vinda, Débora. Muito bom ter você aqui. Então, eu vou fazer aqui uma reflexão a experiência de cada uma, né? Gisele, que trabalha com mente e corpo ao mesmo tempo, né? Débora, que trabalha o processo de cura, né? Por meio do corpo, né? E que potencializa a mente também, claro, né? Porque a visão é sistêmica, né? A visão é integrada. Então, eu vou trazer uma reflexão sobre a autoestima, tá? Vamos pensar aqui que a autoestima é uma espécie de rótulo que nós carregamos, né? Por meio do qual nós depositamos todos os sentimentos e emoções a respeito de nós mesmos. Só que esses sentimentos, essas emoções, eles começam lá na nossa infância, né? E a gente vai começando a formar a nossa autoimagem e depois a nossa autoestima por meio do olhar do outro. Né? E eu e a Gisele conversávamos um pouco antes da live, né? O quanto que o peso de um olhar da mãe, eu vou falar olhar, mas a gente pode traduzir como julgamento, percepção, né? Um pouco de, são rótulos, né? Um pouco de tudo. Ah, ela é bonita, ah, ela é inteligente, são 2 filhas, uma é inteligente, a outra é elevada. E a gente cresce ouvindo aquilo, né? Aí vai chegando um momento que a gente vai acreditando. Então, se nós não tivermos uma força psíquica muito grande lá na frente, né, de nos enxergarmos como nós somos, porque às vezes a gente não sabe nem quem sou eu, né, no meio disso tudo, né? Esse rótulo fica, né? Porque nós acabamos nos rotulando também. Então, eu queria ouvir um pouco vocês e também um pouquinho de um comentário, né? Saíram pesquisas recentes dizendo que a autoestima da brasileira caiu muito agora no período da pandemia.
E aí, só para ilustrar, a gente, infelizmente, vem vendo muitos casos de violência contra a mulher crescendo, né? A mulher que já empilhava os pratinhos o tempo todo passou a se ver trabalhando em casa, com os filhos chorando, tendo que fazer o dever de casa, muitas vezes perdendo a renda, tendo que abandonar o emprego. Vamos juntar um pouco essas duas questões para analisar qual é o peso da forma como nós nos enxergamos no trabalho mental e corporal. Quem começa? Na pandemia... Eu acho que, assim, realmente não tem como a gente não se influenciar, né, com os rótulos dos outros, enfim. Eu, na minha vida particular, graças a Deus, a minha mãe, ela sempre me apoiou muito, né? Sempre procurou fazer com que eu me olhasse de forma amorosa. Minha mãe é branca, tem cabelo liso. Meu pai é negro, cabelo crespo. Eu nasci com a mistura dos dois. E a minha mãe sempre me incentivou. Nossa, seu cabelo é lindo, minha filha. Então, assim, eu já cresci amando, por exemplo, o meu cabelo, né? A cor da minha pele, que é a mistura do meu pai e da minha mãe. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que não crescem com esse estímulo. Aí já na escola já sofre algum tipo de bullying ou algo do tipo. E isso também acontece muito com as mulheres em padrão de corpo, padrão social. Então, eu acho que a mulher por si só acaba muitas vezes passando por mais aprovações ou desaprovações, sendo mais doutrinadas ou não, do que talvez os próprios homens, enfim. Esteticamente, no mercado de trabalho, tem a disparidade ali salarial, enfim. A gente sofre muita coisa e por isso eu acho que é importante a gente ter realmente ali uma roda, ter uma teia que possa realmente nos acolher, né, em momentos que a gente passe por determinadas situações. Mas no caso do yoga, né, que eu falei anteriormente, a gente trabalha a parte física, sim, mas esse é uma parte bem pequenininha, né? A gente trabalha também a parte mental, esse fortalecimento, a parte emocional e a parte espiritual, onde a gente quer realmente nos conhecer e nos amar da forma que nós realmente somos, em essência, né? E você falou da autoestima, que muitas mulheres sofreram uma queda na própria autoestima, e uma colega, uma amiga maravilhosa falou, nossa, falou para mim, acho que foi exatamente essa fala de sofrer um pouquinho com a baixa estima, e a mulher é maravilhosa, é assim, inspiradora. Então, né, às vezes a gente traz algumas coisas dentro da gente, ou passa por alguns momentos que a gente se fecha. Então, é importante ter um acolhimento aí de uma rede e que a gente possa encontrar meios para a gente realmente florescer, né, novamente. Muito bom. Perfeito, perfeito, Débora, obrigada. Agradeço. Eu tive uma fase da minha vida... esqueci de falar. Nós falaram de se reinventar. Na pandemia eu também tive a oportunidade de me reinventar, colocando o método que eu utilizo no meu atendimento individual, nas minhas palestras nas escolas. Eu tenho um trabalho muito bacana há 9 anos, que é levar essa conscientização do corpo e da mente para as crianças da educação infantil e no Fundamental 2, aqui em Teresópolis. Então, há 9 anos a gente já está colocando isso nas escolas. E agora, em agosto, a mediação física e emocional vai para o Brasil e para o mundo através de uma livre escola que é online, da Connect. Depois vocês dão uma olhada, que ela vai funcionar sendo um contraturno para os alunos que estudam mesmo, né, em escola particular ou pública, e por um valor muito simbólico. E também para as crianças que optam, as famílias que optam de educar os seus filhos em casa. Então, a mediação física e emocional já está aí num caminho muito bonito, e eu, na pandemia, por causa da pandemia, coloquei isso para fora, para valer, ensinando outras pessoas, multiplicando outras pessoas a também ajudarem outras pessoas através da mediação física e emocional. Então, eu brinco que eu podia até ir tipo assim, né?
podia até falar assim, missão cumprida, porque eu já passei o bastão para um monte de gente que quer, né? Que quer ajudar outras pessoas. Eu não tenho mais nada guardado comigo, não depende mais só de mim. E quem quiser, tem lá mais de 40 horas. E também tem o gratuito mesmo, que é com diploma, que não é pegadinha de isca, porque hoje em dia todo mundo faz o tal do curso gratuito que você vai lá, faz, aí quando você tá, que demais! É? Então vem aqui, compra para você fazer o restante. Eu não fiz isso, eu fiz um curso para valer, para ajudar as pessoas na pandemia, porque foi feito nesse período, né? Foi gravado nesse período, para que as pessoas pudessem se auto-ajudar de verdade, através das ferramentas que eu dei lá. Então é isso, a gente também trocou por cestas básicas, a gente entregou mais de 250 cestas básicas aqui na cidade, através dessa troca, né? O Rafael, meu marido, que ficou entregando, Carlinha ajudou muito, todos os amigos deles da escola ajudaram, né? Com grana, com cestas, foi muito legal. Sobre autoestima. Quando eu estava na barriga da minha mãe, eu fiquei sabendo, depois de muitos anos, que o meu pai falava assim para ela, ele traía ela e tal, aí apareciam as namoradas lá, procurando por ele. Aí ela falou assim, Ayrton, por que você tá fazendo isso? Olha só, que papelão, atendi essas meninas aqui, não sei o quê. Aí ele falou assim, mas é claro que eu tenho que fazer isso, olha só como você tá. Eu não te conhecia assim. E ela tava grávida de mim, de 4 meses, 5 meses mais ou menos, né? E essa história, eu nunca soube dessa história. Eu só soube muito depois. E eu cresci com muito distúrbio da minha própria imagem, me enxergando deformada. Mesmo eu não sendo na época de 22 anos mais ou menos na faculdade, que eu fazia 2 faculdades em 2 cidades diferentes e eu morava numa cidade do meio, então eu viajava 8 horas por dia e passava bastante fome, então eu era bem magrinha de fome. E eu ainda assim me enxergava muito deformada. E aí eu quebrei o rosto, e o rosto era meu tesouro, era uma parada que eu falava só para Deus. Tudo não presta, só salvo o rosto. E eu quebrei a cara, literalmente. A M-face esquerda, eu quebrei tudo. Afundou, zigomático, o globo ocular, foi tudo lá pra dentro. Eu não conseguia abrir a boca, tudo, quebrei o nariz, tudo. Eu tenho placa e parafuso aqui dentro. E aí eu fiquei 4 dias numa caverna, assim, imaginária, falando, pronto, acabou tudo. O que prestava, acabou. Né? A única coisa que prestava, acabou, porque o meu corpo é um lixo. Só que não era, gente, era porque eu achava que era, né? Não era. E mesmo que fosse, eu não teria motivo nenhum. É o meu corpo, é o meu templo, é a minha história impressa na nossa carne, nas gorduras, nas curvas, no tamanho, é a nossa história aqui impressa, né? Então, não tem motivo de ser padrão ou não. Então, eu fiquei nesses 4 dias meio que morta, né, por dentro, e eu fiquei muito me olhando no espelho, mas eu não olhava para esse lado, eu olhava para esse lado aqui, eu ficava olhando só para esse lado. Até que veio um clique, assim, sozinha no hospital, foi internada, não tinha ninguém para ficar, vai passar, não tinha ninguém, só Deus. E teve essa experiência, né, com Deus, de gratidão. Obrigada por eu ter meu corpo, obrigada porque a minha missão não precisa do meu rosto, obrigada porque eu tenho braços e pernas saudáveis, obrigada. E operei, depois que operei, a promessa era que eu teria que fazer várias operações, eu nunca mais operei. O médico disse que foi um milagre mesmo, de eu ter ficado do jeito que eu fiquei desse lado aqui. E eu acredito que esse milagre é a tal da autocura, é a tal da autocura que todo mundo fala, que todo mundo estimula que você faça, e algumas pessoas falam assim, mas como? Vou começar por onde? Tá, eu já sei qual é o problema, mas e agora? Para onde que eu vou? Vai para dentro de você, vai para dentro de você. Quando, para quem acredita em Jesus, né? Quando ele chegava para as pessoas doentes, ele já sabia a história da pessoa. Ele falava assim, o que tu queres que eu te faça?
já era óbvio que a pessoa já tinha o problema lá. Aí a pessoa falava, eu não enxergo, ou seja, falava da dor, né? Falava da dor. Não era para falar, eu quero ver, ou seja, eu quero ficar com esse rosto desse lado. Não, era para olhar para a dor. Então, quer virar a sua chave? Tenha a coragem de olhar para o teu lado avesso da tua alma. Aquele lado avesso que você não quer ver, não quer mostrar, porque tem medo, porque tem vergonha, porque é feio, porque vão falar de você, vão te apontar, vão te julgar. É aí que está a cura. Não é só nesse pensamento somente positivo. Ah, porque eu quero enxergar. Mas tá, o que tu queres que eu te faça? Não, eu quero enxergar. Não, mas para você enxergar o que está acontecendo, qual é a dor? Né? Quantas pessoas vão fazer um atendimento comigo online ou presencial de mediação, que é uma única sessão, que é só para encontrar a causa, encontrar o fundo, o profundo do iceberg, da queixa, da ponta do iceberg, as pessoas falam, então, Gisele, o meu problema, sabe, é que eu quero melhorar meu financeiro. Eu falei, mas qual é a tua dor? Eu quero melhorar o meu financeiro. Ou então assim, meu casamento, eu quero ter um casamento muito bom. Eu quero ter um filho que mais saudável. As pessoas já vão direto para onde elas querem chegar ou para onde que elas querem conquistar. Né? Então, acredito que essa seja a minha primeira dica de autoestima. Olhe para a dor. Para que você possa... Sombra, né? Exatamente. Olhe para a dor, porque logo assim, do ladinho da dor, vai estar ali a cura, vai estar a luz que você precisa. Aceita a sua vulnerabilidade nesse momento, né? Porque você só cura se você enxergar. E a pandemia está trazendo muito isso para a gente, né? É viver o luto. E não é só o luto da perda de alguém, né? É um luto até por algumas esperanças que você perdeu, por uma noção de mundo que você tinha lá atrás e agora mudou, né? Mas aceita, né? É a autoaceitação, é o primeiro passo, né? E se conectar com essa dor. Porque você precisa se conectar com a dor para curar, né? A questão é quando você se conecta e você transforma. Você pode levar um tempo, mas você vai conseguir transformar. Vai mirar no que você falou. As pessoas já estão mirando no que elas querem, mas tem um caminho para seguir até lá. Tem um processo, né? Tem um processo. Mas o processo só vai fluir se você enxergar o que você precisa aprimorar, senão você não vai chegar lá. Né? E muitas vezes as pessoas vivem nesse imediatismo, né? Imediatismo, né? As pessoas querem tudo muito imediato e elas fogem da dor, né? E na questão do trabalho com o corpo ele é o emblema da identidade feminina, né? E muitas vezes a gente quer mexer aqui, quer mexer ali, não estou dizendo que não seja legítimo, quem nunca, né? Não quis fazer ajustes e desejar outras formas. A questão é o quanto que a gente deseja, o porquê que a gente deseja e o que a gente não está querendo enxergar, né? O que a gente não está aceitando. Porque o ser humano ele tem esse movimento, esse ímpeto de fugir daquilo que dói, é natural. Né? Mas quando a gente enxerga de verdade, não é um movimento fácil, falar é fácil, mas é todo um processo para muitas pessoas, né? E Gisele trouxe muito isso nessa fala, né? Eu imagino, assim, quando você se conectou com a dor da sua mãe, do que a sua mãe ouviu, né? E como é que isso reverberou em você, como é que isso bateu na forma como você se enxergava e os desafios que você teve que enfrentar. Quantas crenças você não reconstruiu, né? Você teve que jogar muita coisa fora para seguir adiante, trazer outras questões, mas eu não preciso do meu rosto para trabalhar. E gratidão porque eu estou aqui, eu estou viva, né? Mas é um processo. Eu acho também quando a mulher passa por algum tipo de abuso, algum tipo de invasão, né? O abuso sexual ele fere também essa imagem, né? Eu não quero ser vista, eu não quero ser bonita, e a autoestima não vai poder existir.
Porque se eu cultivo a autoestima, eu vou ter medo de ser abusada novamente. Eu vou ter medo que as pessoas se aproximem de mim e me invadam novamente, mesmo que eu não seja mais uma criança. Eu atendi recentemente uma pessoa, um adulto, né? E ele falou, Gisele, o meu pai minha mãe tinha um relacionamento abusivo com meu pai. E eu não via na época, mas eu queria proteger minha mãe do meu pai. E então eu sempre fui muito submisso também, junto com a minha mãe, para proteger a minha mãe. E aos 15 anos, né, eu fui abusado sexualmente. E eu falei para ele, observa que você já tinha tamanho até para se proteger, você já tinha força, já tinha tamanho, já tinha... mas aqui, né, psicologicamente, você estava naquela condição de presa, de desprotegido, né, de pequeno, então você não conseguiu, né, nem sequer afastar. Eu sofri um abuso com 7 anos de idade, então realmente nem sabia o que estava acontecendo. Mas é isso, então acho que a autoestima vai precisar muito, mas muito mesmo, que antes dela chegar, que você olhe para a sombra, como a nossa amiga aqui do lado falou. Eu esqueci seu nome, meu amor. Débora. Débora falou. A Débora falou da sombra. A questão é, muitas vezes, né, quando o abusado quer expor isso, tem o próprio medo do julgamento, né? Porque muitos afirmam, mas por quê? Mas isso já tinha tal idade, mas foi assim, foi assado. Então, eu acho que esses julgamentos que a sociedade, de uma maneira geral, acaba fazendo que a pessoa fique realmente mais recuada, né? Como você falou. Então, são muitos fatores que a gente possa acolher mais, tentando deixar julgamentos de fora para quando alguém se sentir à vontade de contar algo pra gente nesse sentido, ainda que a gente não possa ajudar, encaminhar para alguém, mas ter esse olhar realmente de ternura com o outro, sem julgamento e mais de acolhimento é importante, né? Verdade. Hoje é a maior dificuldade para a mulher hoje, né? O que mais afeta a autoestima feminina hoje? E qual é a maior dificuldade? Nós falamos muito da autoaceitação, de se conectar com a dor, né? E a gente sabe que para muitas pode ser um caminho um pouco mais tranquilo, para outras é mais doloroso, e a gente tem visto aí os índices de transtornos mentais, né? Explodindo, né? Dentro de casa, nas organizações. Então é um momento assim de grandes reflexões, é um processo de cura que a gente precisa viver agora, que vai muito além do vírus, né? É de dentro para fora. O vírus, a pandemia, nos conectou com muitas coisas que estão guardadas aqui dentro, né? Muitos medos, muitas perdas e medos, medos e perdas, um conectando, um puxando o outro. E como é que isso nos afeta? Olhando para a mulher especificamente. E eu não tô olhando só para a mulher madura, eu estou olhando para a mulher que está em formação também, está entrando nesse mundo, né, com tantos desafios, com tantas questões, tantas informações, bombardeio de informações, e é bacana, a gente gosta das mídias sociais, né? Para algumas pessoas ajudou até num processo de sobrevivência, né? A gente fala muito da enxurrada de lives, mas muitas pessoas se sentiram acompanhadas assistindo lives, né? Então nem tudo é ruim, a gente precisa equilibrar, né? Mas qual é o maior desafio hoje para o equilíbrio da autoestima feminina? O que vocês acham? E o que mais afeta a autoestima? Pode responder, meu amor. Primeiro. Bom, falando dessa questão da rede social, né? Quando você entrou em contato comigo, a minha rede estava inativa, né? Eu senti a necessidade de ficar 7 diazinhos off. A rede social, eu acredito que ela não pode, né, ter o poder de te controlar, né? Assim, a gente tem que ter como tudo na vida, aquele equilíbrio de até onde me faz bem. Eu acho que a questão aí da autoestima da mulher ser muito afetada
está um pouco relacionada a comparações, né? Na rede social, as pessoas só expõem o que elas querem. Algumas, sim, canais sinceros, realmente estão sinceras, né? E se acabam desabafando, mas nada é exposto de forma sem querer. Pode ser até involuntária, mas a pessoa está apertando um botãozinho que vai fazer com que ela seja vista. Então, assim, eu acho que a gente não pode romantizar ou idealizar vidas perfeitas, corpos perfeitos, né? E se comparar. As pessoas vivem únicas e são únicas. Então, quando eu me comparo com qualquer pessoa, eu estou numa realidade minha, com uma realidade que eu não sei do outro. Então, acho que é importante a gente ter consciência de quem nós somos e a gente pode, sim, se inspirar em outras pessoas, mas a comparação, o querer ser igual ao outro, é que acaba, às vezes, levando as pessoas a esse excesso de procedimentos estéticos, de querer buscar uma perfeição que não existe, ou então de estar ali se mostrando muito feliz, quando na verdade desligou o telefone, a pessoa está definida. Enfim, eu acho que um dos passos mais importantes é evitar realmente aquela comparação e também disputa, né? Tem espaço para todo mundo e, enfim, eu acho que a gente tem que realmente se fortalecer uma na outra, incentivar uma outra, mas sabendo que as pessoas são únicas e incomparáveis. Eu acredito muito nisso. Perfeito, obrigada, Dani. Muito bom. A ilusão da vida perfeita. A Carlinha está escrevendo aqui. Eu vou falar para vocês um exemplo que eu vivi ontem de duas pessoas. Eu atendi mediação física e emocional individual. De manhã uma pessoa e de noite outra pessoa diferente. E eu não acredito em coincidência. E foi exatamente o tema de hoje. E eu não vou falar nome, obviamente, não vou dar detalhes de nada, eu só vou pegar esse exemplo, que é um exemplo parecido com tantas outras pessoas que eu também já atendi, inclusive comigo, principalmente comigo, né? E a parte que uma frase que a mãe dessas duas pessoas fala na infância: você é feia e a sua irmã é bonita. A comparação sendo reforçada na rede social, mas iniciando na infância, né? Eu me sinto desvalorizada, eu me sinto não vista, e aí a rede social te dá a possibilidade de ser vista. Então é como se a rede social fosse um remédio imediato. Sim. Toda a minha dor, eu não sou vista, eu fui comparado com a minha minha mãe falou que eu sou feia. E aí uma dessas pessoas falou para mim o seguinte: Gisele, eu comecei a querer ser a melhor filha para minha mãe. Eu comecei a me destacar no estudo. Eu fui a única que entrei no serviço de público de muito bom, muito difícil de entrar. Eu fui a filha mais necessária para minha mãe. A necessidade de ser necessária. E sempre se achando não vista, não bonita, não era prioridade, né? Da mãe, no caso. Era a irmã que era a prioridade, mas ela tinha que lutar, tinha que conquistar esse espaço de filha querida e vista. E o que aconteceu, meu amor? Ela foi esbarrando com essa falta de autoestima desde a infância nos relacionamentos dela, no trabalho. Isso foi contaminando todas as áreas da vida dela, a falta de autoestima. Ela foi precisando ser necessária no trabalho, fazendo tudo para todo mundo. Ela foi sendo muito abusada com os relacionamentos masculinos, né? Enfim, de violência mesmo, sabe? Então, coisas bem sérias aconteceram, infelizmente, por causa de um comentário que você era feia. Mas, gente, a culpa não é da mãe, não, tá? A mãe nem lembrava que tinha falado isso quando ela foi falar com a mãe. Mas, minha filha, eu nem lembro mais disso. Minha filha, eu posso ter falado brincando. Meu Deus do céu, não tô acreditando que isso você levou até hoje pra você. Você me desculpa. Ou seja, a mãe, gente, nem sequer vai fazer por maldade, né? Ou se vai, o exemplo da outra cliente falou o seguinte: Gisele, eu fui falar para ela
se ela lembrava desse dia, e ela falou, lembro, inclusive repito, você é feia. Você continua sendo feia. Realmente, você é feia. E ela já é adulta. Então, ela, durante a sessão, ela entrou nessa catarse, né, de colocar mesmo para fora, de identificar essa sombra, identificar essa dor, e depois a gente foi olhar para essa mãe com mais empatia, a gente foi olhar para a história dessa mãe, etc. Então, assim, eu acho que tudo que está acontecendo hoje nas redes sociais é um reforço, é um carimbo de não foi visto, que não foi olhado, que não foi dado a importância, porque a gente normaliza tudo. Isso é coisa de criança. Bobagem, coisa de criança. E não é coisa de criança, fica para sempre na cabecinha da criança. A criança é literal. Então, se você é feia e a irmã é bonita, até você provar que você estava só brincando, vai demorar anos e anos, né, para a pessoa acreditar. Então, não é para nenhuma mãe aqui se sentir culpada, não é para culpar também a sua mãe. Nossa, minha mãe também falou isso, minha mãe me chamou de burra. Ah, então agora a culpa é dela. Não, não é isso que a gente está falando. É da tua autorresponsabilidade, de olhar para aquilo que fez mal e fazer e ter essa coragem de ressignificar. Não é fácil, mas é muito possível. Senão a gente não estava aqui, ó. Nós não somos, claro. nós não estamos aqui porque somos modelos. É porque nós somos tão sofridas quanto você que está assistindo. Né? Humano. Curadoras, somos todas curadoras feridas, né? A verdade é essa, né? Você trouxe uma questão, obrigada Gisele, obrigada Débora. Débora trouxe a questão, que é uma questão que é antítese da sua fala, né? Desse relato que você trouxe, né, Gisele? Da mãe que valorizava a cor, né? E ela cresceu se sentindo fortalecida, né? Se reconhecendo, né? Dentro dessa identidade que a mãe ajudou a criar, né? Mas nós mães erramos pra caramba, né? E por isso a gente vai fazer terapia, a gente vai fazer um exercício para tentar se enxergar. E achei lindo esse relato que a Débora trouxe, né? Porque também achei lindo. É uma questão linda, porque é linda. Agora, nossas mães não são perfeitas, nós não somos perfeitas, as mães das nossas mães não são perfeitas. Então, a constelação nos ensina muito isso, né? A constelação familiar. Nós somos frutos de uma linhagem, né? De histórias que estou falando só das mães, mas é lógico, homens e mulheres, mães e pais, né? E avós e avós, mas vamos olhar aqui as mulheres, né? Nós somos parte dessa linhagem de mulheres que passaram por muitas e muitas situações, boas e ruins, e nós estamos aqui porque nós somos um pedaço de cada uma delas. Agora, a questão é, né? Minha mãe me acha feia, então eu sou feia porque eu tenho uma necessidade básica, que é a necessidade de pertencer. Então, se a Gisele trouxe muito, né, nesse relato, então eu preciso atender às necessidades do outro para eu poder pertencer a um grupo e para que eu valorize a minha autoestima dessa maneira. Só que é uma autoestima que depende da percepção do outro, não depende da sua. Né? E hoje eu vinha conversando eu tenho um filho de 23 e uma de 9, e eu vinha conversando muito com meu filho sobre isso, sobre a questão do olhar do outro, né? O que é autoestima? E a gente acabou de falar agora das redes sociais, ele canta, ele é designer, mas ele é músico também. E aí um vídeo dele cantando uma música linda foi escolhido por uma página que tem não sei quantos mil seguidores, e aí bombou e todo mundo curtiu. Falou, nossa mãe, como é que é isso, né? De repente eu gravo um vídeo sentado no meu quarto, ali todo descabelado, com uma touca na cabeça, e como que isso impacta pessoas que eu nunca vi, um monte de gente começa a me seguir, e de repente eu fico ali, era um momento meu, eu postei lá no Stories, uma amiga postou nesse outro site, o vídeo dele foi selecionado, e quando ele viu, a coisa cresceu. E ele falou, nossa, é impressionante como é bom, claro que é bom, né? Isso massageia o ego, né? Você fica feliz, as pessoas te admiram, mas é difícil lidar às vezes com isso, porque tem um lado invasivo.
E se você não tem uma mente assim, em equilíbrio, uma visão muito equilibrada de quem você é, né, sem distorções ou com poucas distorções, com leves distorções que você possa corrigir, você fica buscando formas de pertencer o tempo todo, porque você precisa do olhar do outro, do julgamento do outro, né? Então, eu costumo sempre trazer isso para as mentorias, para o trabalho que eu faço com as mulheres. O que você vê quando você se olha no espelho? E eu ouço muito, assim, gordurinhas, necessidade de colocar preenchimento, né? Gente, quem nunca, né? Também vamos falar que é a realidade, a gente se julga o tempo todo. Mas o que você enxerga primeiro? É o defeito? Nossa, é minha luz? Caramba, hoje eu tô sábado. Mas a gente pode acordar assim, de vez em quando. Pode acordar triste também, é normal. Um dia eu me acho bonita, outro dia eu não me acho. Agora, a intensidade disso, dessa desvalia, é que é o preocupante, né? Então, assim, vou perguntar para vocês, o que vocês veem quando vocês se olham no espelho, hoje? Responda rápido, assim. Vamos lá, Gisele. Agora Eu vou escolher. Quando eu me vejo no espelho, agora, recentemente, eu tô olhando muito para minha cicatriz que eu operei recentemente, eu tirei meu útero. Aí quando eu tô sem roupa, me olhando no espelho, eu olho muito para ela, porque é a parte mais nova, né? Que eu tô, é uma parte que eu preciso encaixar. Você tá acolhendo ainda, no processo de acolher, né? Eu preciso encaixá-la nessa nova Gisele, nessa nova realidade. E tem todo um simbolismo, né? A cicatriz. Eu achei interessante, vou aqui falar para vocês, a cicatriz mesmo, né? A derme, ela primeiro recebe um corte. Então vamos agora falar dos nossos traumas, como se fosse o bisturi na nossa alma, tá? E aí sangra e fica aberto ou fica quase fechado. Aí fica aquele negócio meia boca. Aí quando a gente passa por alguma experiência, aquilo é ferido novamente e tal. Aí quando finalmente a gente cicatriza, porque a gente está aqui falando que é possível a gente ressignificar, aí a cicatriz cola mesmo, como a minha colou. E depois eu passei por um processo, meus amores, aqui que estão vendo, de aderência, ou seja, meu corpo cicatrizou tanto, mas tanto, para nunca mais ninguém me abrir de novo. E aí eu precisei fazer de novo um processo de tratamento da cicatriz. Ou seja, se a gente ficar com essa obsessão de ficar curada totalmente, é possível de você se fechar, se endurecer pro amor. Então, até mesmo essa coisa da... Né, eu refleti isso sobre quando eu ia lá fazer o tratamento da cicatriz, eu ficava pensando isso direto, eu não estou acreditando. Eu fiquei anestesiada para ser cortada, ou seja, para suportar aquele corte eu me anestesiei, e na alma a gente também faz isso, finge que não está acontecendo nada. Perfeito. Eu preciso ser forte, e aí você se anestesia. Aí quando você volta, né, daquele transe da emocional, aí você sente a dor, aí você cai na depressão, e aí você engorda, ou você emagrece, ou você tem um câncer, ou porque você despertou, né? E aí quando eu ia lá fazer, a pessoa ficava lá esfregando na minha cicatriz e me esticando, eu falei, eu não tô acreditando. Toda semana eu tenho que estar aqui para sentir dor da cicatriz. Ah, meu Deus, é assim com a alma também. É isso. Reflexão incrível, Gisele. Realmente é isso. É isso. Quer comentar, Débora? Então, eu fiquei aqui pensando o que eu vejo quando eu me olho assim, naquele ápice, né, no espelho. Eu olhei e eu percebi que eu não tenho olhado nada específico, não. Eu tenho me visto assim de uma forma meio que geral, mas sem me reparar muito, acho que talvez fisicamente, enfim.
isso me levou até uma reflexão. E na próxima vez que eu me olhar no espelho, eu vou ver de fato o que eu tô vendo, assim. Não só fisicamente, mas mais profundamente. Mas, assim, de uma maneira geral, eu até falei sobre isso uns dias atrás, eu tenho me olhado no espelho e tenho gostado do que eu estou vendo. Então, acho que isso reflete um pouco de como eu me sinto nesse momento. Mas sem enxergar nada muito específico, nem de bom, nem de ruim. Mas, no geral, olho e gosto do que vejo. E vou experimentar, então, olhar mais as camadas físicas e para dentro também nessa conversa aí com o espelho, cara a cara. Esse é um exercício bom, né? Essa conversa interna, né? Esse diálogo, né? Porque nosso primeiro movimento é o julgar, né? É o julgar. E a Eliane, não sei se ela ainda está aqui com a gente, a Eliane é do nosso Comitê Solidário. Eliane faz um trabalho lindo também, com foco na longevidade, né? E eu gosto muito de trabalhar com mulheres mais velhas. Eu tenho muito essa questão da Clarissa Pinkola Estés, né, que eu adoro, que é psicóloga junguiana, ciranda das mulheres sábias. Eu adoro me conectar com as jovens mulheres também, porque a gente fica ali no meio do caminho, né? Depois dos 40, a gente está atravessando ali uma ponte, né? Então, a gente já viveu um bocado, mas tem muita coisa para viver ainda, né? Então, eu gosto muito dessas relações intergeracionais, né? Acho muito interessante. E muitas vezes eu pergunto para mulheres mais velhas que eu e mulheres mais jovens, e as respostas são muito parecidas, né? Essa conexão com o corpo, essa não aceitação, porque a gente tem os tais modelos que inventam aí o tempo todo e que a gente tende a ficar se comparando o tempo todo, né? Tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Pode melhorar? Claro que pode, gente. Ninguém está aqui dizendo que não tem que fazer isso nunca mais, que só tem que olhar o espiritual. Não, é o equilíbrio, é a visão integral, né? Ninguém está dizendo isso. Quer falar? Quer comentar? Pode comentar. Patrícia, eu quero falar uma coisa para vocês. Cada pedacinho de gordura que se acumula no nosso corpo, tem várias ciências que falam sobre que a possibilidade, né? Como que o nosso corpo, o nosso cérebro, ele resolve pra gente aquilo que a gente não dá conta. Então, a gente acaba tendo cistos no punho, se a gente tem vontade de socar e não pode socar, eu sinto aquela raiva, eu sinto aquela... Eu li uma frase interessante que eu vou falar pra vocês. A raiva, ela pode ser, né, uma perda de oportunidade de contato com a tua fragilidade. Então, ou seja, eu não aceito a minha fragilidade e sinto raiva, né? E aí, eu estou dando um exemplo aqui a impotência da ação de socar, e aí eu posso ter cistos, eu posso ter problemas no punho. Então, não só articular, mas a gordura também vai falar muito da gente, sabe? Se eu sempre tive um acúmulo de gordura muito concentrado no abdômen, na barriga mesmo. E sempre essa questão, essa postura meio que de grávida. E era uma questão muito, muito séria da minha maternidade não vivida quando eu fui mãe aos 19 anos de idade. Então, tudo tem esse motivo. Aí, quando eu comecei a ter esse autoconhecimento, quando eu comecei a estar ok em ficar frágil, eu comecei a tomar banho, meninas aqui que estão vendo, meninas, eu comecei a tomar banho a concentrar mais na minha barriga. E eu conversei com a barriga. Eu falei, olha, eu entendo que você teve que se acumular, eu entendo que você teve que se concentrar aqui para poder me proteger dos impactos da vida, para me proteger também da minha frustração de não ter criado a minha primeira filha, de me preencher ou de me colocar nessa postura de maternidade constante, da mesma maneira que os miomas inúmeros, lotados que tinham no meu útero. Então, obrigada, né? Eu agradecendo ali aquele ventre, aquela gordura da barriga, a tal tão temida gordura da barriga, né? E eu falei, agora eu vou dar conta de mim, agora eu posso me proteger de outras maneiras. Tá tudo bem você ir embora, tá tudo bem eu queimar essa gordura
para que eu possa aumentar ainda mais a minha vontade de me expor, de ser vista do jeito que eu sou. Então, tá tudo bem, né? Eu te aceito, que legal, você tá aqui. Mas agora, daqui para frente, eu vou dar conta, né? Eu vou me proteger. Então, essa é só uma dica de uma vivência que eu tô aqui falando para vocês fazerem no seu banho hoje ou amanhã, eu todos os dias, de pegar uma parte do seu corpo e agradecer o formato dele, né? Que, olha, meus seios são tão grandes, eu quero tanto operar, digamos assim, né? Alguma mulher que esteja vendo a gente. Ai, os meus seios são tão enormes, eu quero tanto operar, tirar um pouco desse peito, porque prejudica a minha coluna. Ok, então, antes de operar, vamos fazer um olhar para esses seios de um outro jeito, antes de tirar eles. Ok, obrigada por vocês terem tão grandes, porque me ajudou a nutrir tantas pessoas, me ajudou a nutrir o meu trabalho, me ajudou a me autonutrir também. Poxa, ele precisou ser grande para eu dar conta dessa nutrição frenética que eu escolhi para minha vida. Obrigada por vocês estarem aqui, mas em breve eu vou ter o tamanho dos seios que eu quero, que são menores, que vai fazer bem para minha coluna, que não vai me machucar. Ou seja, fazer mais isso, sabe? As minhas manchas, poxa, eu tenho muitas manchas no rosto. Olhar para as manchas, ok, eu sei que você representa tantas coisas que jogaram na minha cara, tantas sujeiras que jogaram na minha cara, e eu não dei conta, Então, ok. Então, tantas outras coisas que vocês podem ressignificar, ou até mesmo antes ou durante o tratamento, diálogo interno com o seu corpo. E a gente vê também que muitos problemas que nós temos emocionalmente, eles acabam chegando pra gente com o corpo sinalizando, né? Uma dor de estômago, uma gordura no fígado, às vezes tem a ver com algo que eu não estou conseguindo colocar para fora. Então, a gente também tem que realmente olhar por esse lado, assim, como estão as nossas emoções, né? Às vezes, a gente fisicamente é só realmente o nosso corpo emocional dando alguns sinais. Olha, presta atenção nisso aqui. Enfim, né? Até a questão do yoga trata muito essa questão também emocional, através de centros energéticos e outros, justamente para que a gente possa equilibrar o nosso ser de forma integral, de dentro para fora, né? E como a Gisele falou, essa comunicação interna, esse expressar de gratidão é muito importante. E a gratidão, ela é um exercício, né? Não é assim, vou falar gratidão, pronto. É um sentimento. A gratidão, a gente fala com uma palavra, mas que ela vem de dentro para fora, né? Que a gente realmente precisa estar exercitando ali. Excelente, excelente essa dica. Então, enxergar, aceitar, agradecer, né? E trazer o seu desejo. Por que você não pode mudar? Por que você não pode alterar uma coisa? É o seu direito, né? Mas isso é de uma forma suave, de uma forma na qual você consiga se conectar. Amorosa. Porque é o seu tempo, né? Amorosamente, acolhendo, né? E se aceitando, né? Isso é muito legal, muito legal. Mais alguma dica, meninas? Olha, tem duas pessoas que falaram, vou voltar aqui nas dicas. A Carla está dizendo o seguinte: olheiras, eu te vejo, já pode vazar. Também é uma forma de se comunicar. Mas também vai colocar um tiro, né? A Natasha também comentou aqui uma outra coisa. Ela falou da barriga, que é o que ela vê, né? Quando é aqui. Deixa eu achar. Eu confesso que quando eu me olho no espelho, na parte física, eu não gosto da barriga. Estamos juntas, Natasha. Minha prima. Aliás, um beijo pra Michelle também, pra Mari, tia Cláudia, todo mundo que veio aqui assistir a live. Uma coisinha que né, não tá muito ali. Tá que agradando naquele momento, mas faz parte, é isso mesmo. Tem que rir também, né? É isso aí. Aí ela diz assim, ela complementa a Natasha, né? Mas na parte espiritual, eu me acho incrível. Tenho muito a aprender e melhorar.
Isso tudo está refletido no espelho, né, gente? Não é só o corpo. A gente precisa transcender esse olhar, né? Uhum. Tem um transcender aí que é necessário. Porque senão também é difícil, né? Se a gente ficar só olhando para o corpo o tempo todo, tem que olhar para a unidade. Qual é a nossa, o que, que a gente sente quando se olha no espelho, né? Essa minha filha de 9 anos é uma pisciana, assim, espiritualizada, incrível, tem um lado bem feminista. Aí tem duas delas que eu acho maravilhosas. Uma vez eu estava depilando a perna na pandemia, né, em casa, no banheiro. Aí ela virou a cabeça e falou: mãe, por que, que você não se aceita? Eu levei um susto. Eu falei: como assim? Mas eu me aceito. Não, mãe. Aí ela mostrou a perninha dela cheia já de pelinhos pretinhos, né, bem escurinhos. Falou: mãe, olha, eu tenho também e eu não faço nada. Eu gosto de ter esses pelos na perna. Eu falei: ah, é verdade, mas também você. Na época ela tinha 8, você fazer o que a mamãe está fazendo nessa idade realmente não dá. Mas eu achei tão linda. Eu fui conversando com ela, né, que eu achei bacana ela se posicionar. Né, eu me amo e ela disse: eu gosto de mim como eu sou. Agora, claro, se você quer tirar os pelos, você também tem o direito de tirar. Foi isso que eu estava trazendo para ela. E outro dia também que eu estava assim, sutiã na frente dela, e ela está naquela fase que observa tudo, absolutamente tudo. E ela, porque ela começa a se reconhecer, né, no corpo dela ali. Eu não tenho peito ainda, né, eu ainda não tenho pelos pubianos, eu ainda não tenho, mas eu terei. Essa é uma forma, eu vou chegar nesta forma em algum momento. E aí ela olhou e falou: mãe, por que seu peito está caído? Aí eu levei um choque, né? Eu falei, aí rapidamente eu dei uma levantada assim, como assim? Não tá, claro que não tá. Tá, mãe. Aí ela falou: tá meio assim. Aí ela começou a fazer uns gestos. Aí eu falei: calma, porque eu preciso, né? São tantas ferramentas que a gente aprende, eu preciso botar em prática agora, né? Que isso, eu tenho que fazer jus às coisas que eu acredito. Aí eu comentei com ela, falei: ah, porque a mamãe amamentou o seu irmão até 3 meses, de mamar, a mamãe deixou você até quase os 4 anos, que é muita coisa, né? Assim, excessivo, mas eu gostava daquele momento e ela gostava, ainda tinha um pouco de leite, e acaba virando ali, necessário não é, mas acaba virando um momento de acolhimento mútuo, né? E aí ela falou: ah, entendi, mas o meu vai ficar assim? Eu falei: não sei, filha. Depende da sua história, porque o corpo conta uma história. Essa é a história que meu corpo está te contando, né? E que bom que eu consegui fazer isso por você, pelo seu irmão. Que bom que era bom para mim também. Poderia não ser bom para mim, mas era bom para mim. Né? E se não fosse bom, mas tudo bem. E aí foi legal, porque eu entrei numa conversa com ela de aceitação do corpo, de transformação, que eu não esperava ter naquele momento. Mas ela demandou por uma curiosidade. Né? Agora você fica muito ali no limite, né? Caramba, digo não tá nada, acabou, visto a roupa, corto o assunto, ou eu vou me aprofundar, porque esse é o momento de falar da identidade feminina, da forma como ela vai entender, e da forma como eu posso processar isso nesse momento. Porque é um grande aprendizado o tempo todo, né, menina? A gente está aprendendo o tempo todo. Né? A gente fala, mas precisa viver. Aí quando a gente vive, a gente sente, a gente se conecta, aí que a gente transforma, né? De verdade. Sentir para sanar, né? Sentir para se libertar. Exatamente. Eu queria ouvir um pouco mais de dicas, se vocês têm mais dicas para trazerem, né, para as mulheres, sobre a questão do equilíbrio, da autoestima, integrando mente e corpo. E depois eu vou seguir com uma prática que a Débora vai trazer para a gente, né, para coroar aí esse nosso grande encontro de hoje. Eu vou dar uma dica de respiração. Eu gosto muito de falar sobre a respiração. E eu faço a leitura do que você está sentindo, né, no momento, da forma que você está respirando ou da forma que você costuma respirar. Então, se quem quiser também tem a aula, eu ensino isso e faço a análise de algumas pessoas na aula número 2 lá no meu curso gratuito, né,
O link tá na minha bio, tá, gente? Na bio desse Instagram aqui que eu tô aqui. E a dica é pelo nariz. Eu sei que no yoga, na yoga, não sei como que fala. É yoga ou yoga, ô Débora? Você que escolhe, os dois estão certos. Então, na yoga, eu acho que soa melhor pro meu ouvido yoga aberto. Na yoga, eles ensinam vários tipos de respiração, ok. Na fisioterapia também outro, no Pilates também outro, e tá tudo bem, né? Eu não tô aqui falando o que é certo e o que é errado, mas optem no seu dia a dia, no trânsito, ou concentrada, no trabalho, respirem mais pelo nariz. O nariz tem todo, as vias aéreas superiores tem todo um mecanismo de limpeza, de aquecimento, de filtragem, de uma série de mecanismos muito lindos que Deus fez pra gente, para que esse pulmão receba esse ar de um jeito muito gostoso, para fazer uma boa troca, para ter uma boa oxigenação e todo o seu organismo funcionar de forma mais fluida, respirando mais pela boca. Mas, Gisele, eu não consigo, porque eu tenho desvio de septo, porque eu tenho alergia, porque eu tenho sei lá o quê. Um dia eu tive nariz quebrado, alergia e tudo mais. Então eu entendo você perfeitamente. E eu quero falar para você que é possível. Cada vez mais que você for praticando, vai abrindo mais as vias aéreas sem remédio. É só mesmo você... Eu era viciada em remédio de nariz. Eu era viciada. Eu não conseguia sair de casa sem o negocinho na bolsa, tá? Então, conforme eu fui fazendo esses exercícios, né, de me perceber e de fazer a terapia do renascimento, da respiração consciente, que fica 1 hora lá você respirando e tal, pelo nariz, nossa, como melhorou. E outra coisa, a respiração das pessoas mais orais, na respiração oral, bucal de ficar, né, e você fica só passando para cá, vai emocionalmente alterar do jeito que você vai enxergar a sua vida. Você vai enxergar tudo muito dramatizado. Vai ser tudo muito, ó céus, ó vida, ó azar, pela boca, hein, gente? Então, respirar mais pelo nariz, pra gente enxergar a vida mais como ela é, sem muitas dramas. Excelente. Excelente dica. Pode falar, Débora. Olha aí a sintonia, né, desse encontro. Eu também trouxe a questão do pranayama, né, que é como a gente chama em sânscrito as técnicas de respiração. Algumas respirações que buscam relaxamento, às vezes antes do shavasana, né, que é aquela postura maravilhosa que o pessoal vai para a prática torcendo para chegar a hora do shavasana, né, que é o relaxamento final. Algumas vezes a gente até induz uma respiração pela boca, 3, 4, 5, para buscar o relaxamento. Mas, de fato, a respiração saudável, consciente pelas narinas, é sempre a mais indicada. O que acontece é que no nosso dia a dia, né, a gente respira errado, não tem jeito, a gente respira pelo peito. O ideal de uma respiração saudável é respirar até o baixo ventre. E a gente acaba não fazendo isso no dia a dia, né? Então, o meu conselho, primeiramente, é para que vocês possam, em determinados momentos do dia de vocês, que seja 1 minuto, 5 minutos, que vocês parem para contemplar a respiração de vocês. Respirações profundas, pelas narinas, de preferência, enchendo bem o peito, trazendo o ar até embaixo, na região abdominal, se possível, fechar os olhos um pouquinho para a gente ir olhando para dentro, acalmando o nosso fluxo respiratório, os nossos batimentos cardíacos, e a nossa mente automaticamente acelera, porque o meu pensamento está focado na inalação e na exalação. Existem muitas técnicas de respiração dentro do yoga, respiração para a gente aquecer, respiração para desacelerar, para acelerar, para trazer mais esfriamento do corpo. Por exemplo, estamos no inverno e tem feito um friozinho aqui no Rio.
Então, as minhas práticas matinais com as minhas alunas têm sido o quê? Respirações solares, para trazer aquecimento do corpo. Bhastrika Pranayama, que é uma respiração acelerada. Enfim, para a noite já não é muito recomendada, porque pode ser que a gente fique um pouquinho mais agitadas. Então, enfim, né, dentro da prática do yoga, a gente conhece várias técnicas, né? O que eu vou recomendar agora é uma respiração que eu gosto muito, que é a Samavitri Pranayama, que é a respiração quadrada, onde nós respiramos só pelas narinas também. Se não conseguir, tiver com obstrução nasal, que tenha o auxílio da boca, mas de preferência respirando pelas narinas. É uma respiração quadrada por tempos, né? Nós vamos inalar em 4 segundos, reter o ar em 4 segundos, exalar em 4 segundos e reter o ar, pulmões vazios, né, por 4 segundos. Essa respiração ela é muito boa, muito indicada para quando a gente quer voltar nossa mente para o momento presente e principalmente trazer uma sensação de concentração maior. Então, você pode fazer alguns ciclos, pelo menos 5 ciclos, vai aumentando, ou então põe no relógio um minutinho, 5, enfim, o que você achar que é melhor para você, tá? Então, vou pedir para agora, sempre que vocês meditarem ou forem fazer uma técnica de pranayama, é muito importante que a nossa coluna fique longa, sempre coluninha bem longa, né? De preferência, os nossos isquios bem coladinhos no tapetinho ou na cadeira. Pode colocar uma almofadinha atrás do bumbum para deixar a coluna mais longa. Como estamos aí já na parte da noite, palma das mãos vão ficar para baixo. A gente vai dar uma voltinha com os ombros e deixar eles bem relaxadinhos. Perfeito, vamos manter o prolongamento do pescoço, queixo paralelo ao chão. O topo da nossa cabeça vai ficar em direção ao céu, tá bom? Então, a gente vai fechar os olhos um pouquinho. E a partir desse momento, a gente, com os olhos fechados para o mundo externo, vamos voltar o nosso olhar para dentro de nós mesmos, por alguns instantes. Fazendo as nossas observâncias externas. Procurem observar esse ambiente em que vocês se encontram agora. Os sons que vocês podem perceber, os mais distantes e os mais próximos. Percebam a qualidade do ar que vocês respiram e do ar que vai tocando a pele de vocês. Trazendo a atenção para a respiração, observem no primeiro momento a fluidez da sua respiração orgânica, a sua respiração natural. Observe a sua inalação e a sua exalação. Inalando, o ar vai entrando pelo nosso corpo. Exalando, saindo. Vamos fazer apenas alguns ciclos da Samavitri para a respiração completa. A partir de agora, vamos inalar, 2, 3, 4. Segurar o ar, 2, 3, 4. Exalar, 2, 3, 4. Segurar o ar, 2, 3, 4. Inala, 2, 3, 4. Exala, 2, 3, 4. Retém, 2, 3, 4. Continuem no tempo e no ritmo de vocês, inalando, 2, 3, 4. Segurando o ar, 2, 3, 4. Exala, 2, 3, 4. Retém, 2, 3, 4. Inala, 2, 3, 4. Retém, 2, 3, 4. Exala, 2, 3, 4. Retém, 2, 3, 4.
Inala. Retém. Exala. Retém. Podem respirar de forma natural mais uma vez, mantendo os olhos fechados. Procurem ouvir os batimentos cardíacos, sentindo o coração vibrando ao centro do peito. Respirando com generosidade, amorosidade e gratidão por podermos respirar assim de forma orgânica, sem nenhuma ajuda mecânica. Fazer as mãos bem unidas no centro do peito, em Namastê. E aqui vamos expressar mentalmente a nossa gratidão por sermos quem somos. A gente possa sempre honrar a nossa existência. Gratidão, meninas. Namastê. Namastê. Maravilhoso, maravilhoso. Menina. Maravilhoso, gente, muito é obrigada. Um calmante, não é? É um calmante. É um calmante. Débora, natural. Muito bom. Muito bom. Maravilhoso, Excelente. todo mundo levinho. Vamos sair daqui bem leves, agradecendo, né, pelo nosso corpo, pela nossa mente, por todos os nossos aprendizados. Muito bom ter vocês duas aqui. Vou pedir para vocês deixarem uma mensagem final, os seus contatos e só agradecimento. Muito obrigada. Só alegria, só felicidade, só gratidão. Pode falar, Débora, primeiro. O meu Instagram também está aqui, né? A Patrícia fez um post, então lá vocês conseguem encontrar a minha página. Fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida em relação ao yoga. Se eu puder ajudar, eu vou ficar muito feliz, muito satisfeita. E é isso, eu estou aqui disponível também aí para Patrícia, futuramente precisando, pode me chamar, me contatar. Vamos espalhar muito yoga, porque realmente é um meio da gente se conectar com a nossa essência e buscar aí harmonia, né, no nosso ser integral e dessa forma também transcender, né, essa harmonia e buscar um equilíbrio aí de uma maneira geral, né, tanto com a gente e com o outro também. Gratidão. Gratidão. Também. Gratidão, Débora. Você me relaxou bastante. Eu estou muito zen. Obrigada. Eu quero agradecer também a oportunidade. Eu quero convidá-los a ir no meu Instagram, no Instagram da Casa Vida Teresópolis, Instagram da Mediação Emocional. Tem muita coisa lá legal. E principalmente, né, gente, fazer o curso gratuito, é gratuito mesmo, tem certificado e tudo. E é para uso pessoal. E quem quiser fazer o curso completo, é para quem? Serve para quem? Minha primeira turma tinha 2 médicas, tinha professoras, contador, tem tem mãe de família, tem mãe de criança especial. Olha só, basta ser gente, né? Se você gosta de gente, faça o curso. E a minha mensagem final é quando eu peço pouco, já acreditando que é muito, Deus me dá em dobro. É isso. Lindo. Perfeito. Então vamos ficar com essa reflexão levinhas, relaxadas, né, Débora? E com essa reflexão linda também no final. Mente, corpo, espírito, intelecto, emoções, tudo integrado. Beijo grande, gratidão mais uma vez. Agradeço a todas as pessoas que participaram. Obrigada, Carlinha! Da Well for All. Obrigada, Carol. Beijo. Beijo, meninas. Gratidão. Vou fazer uma foto, né? Peraí, uma foto rápida aqui. Eu tirei várias já. Já tirei várias. Deixa eu te mandar. Mais uma?
Então, vamos. Foi, Beijo. né? Beijo. Foi muito bom. Obrigada.